E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Eric Neves. Estou trazendo um tutorial aqui no canal. É um tutorial bem interessante, que é o desenvolvimento de uma API utilizando PHP puro. Vou fazer a utilização de PSR4, outras PSRs também, no caso, mas dando prioridade a PSR4, autenticação por JWT, validações de métodos HTTP, rotas dinâmicas e muito mais. Bem, é um projeto aí que vai levar um certo tempo, né? Comparado a outro projeto que eu já trouxe no canal de uma arquitetura MVC. Nesse caso específico, é o desenvolvimento de uma API, então a gente vai trabalhar algumas coisinhas aí, mas eu diria que é bem interessante e isso vai agregar muito valor ao seu projeto, deixando bem claro também que a maior parte das funcionalidades serão propriedades e métodos estáticos. Para esse projeto se adequar bem, tá? Mas para outros, como por exemplo unicamadas ou outro padrão de projeto, não fazemos muita utilização de propriedades e métodos estáticos, mas nesse projeto sim. Então vamos começar. Primeiramente eu vou criar aqui, tá? Meu diretório dentro de var www/html. Tá? Que aqui é o meu servidor Apache. Eu estou aqui no Linux, utilizando o Linux Mint. Se você tiver no Windows, utilizando o Zemp, né? Tem um diretório padrão aí. Eu já vou deixar claro que será preciso ativar o mod rewrite, que é uma funcionalidade do Apache que vai permitir que a gente faça a manipulação da URL. No Linux, eu utilizo esse comando aqui, tá? No seu caso, você precisa habilitar aí no seu Apache, seja no Zemp, no Windows, no sistema operacional que você estiver utilizando. Aqui eu utilizo esse comando, para mim já está habilitado. Se você tiver alguma dúvida, recomendo você fazer uma pesquisa como ativar o mod rewrite, é bem tranquilo até, tá? Vou acessar aqui a minha pasta API e abrir no VS Code, perfeito? Certo. Agora eu vou vir aqui, tá, no localhost, eu tenho aqui a pasta API. Tá? Então esse projeto ele já vai começar aqui, tá nessa pasta. Esse vai ser o nosso endpoint. Eu vou utilizar o Insomnia para fazer o consumo da API, tá? Eu venho aqui nessa engrenagemzinha, eu posso setar aqui um base URL, tá? Que vai ser minha URL padrão para todas as requisições. Que no caso é esse aqui, tá? No diretório API. Não vou utilizar o barra aqui, que é para eu poder ter um controle melhor na URL. Então eu adiciono a barra aqui, tá? Então aqui eu já criei os casos de uso da nossa API, tá? Barra, né, que é o home da nossa API, create user, login, pegar informações do usuário, atualizar e deletar. Observe que eu estou fazendo uso aqui, tá? Dos métodos, tá? Os verbos HTTP, post, get, put, delete, tá? A gente vai fazer essa validação também. É um projeto muito interessante. Primeiramente, eu vou criar aqui o htaccess, tá? E eu já volto para explicar. E bem, esse é o padrão aqui do Apache, tá? Para nós utilizarmos esse módulo rewrite para fazer a manipulação da URL. Então, basicamente, tudo que foi inserido a partir da barra cairá aqui em URL. Então, a partir de URL, a gente vai fazer a manipulação dessas informações e fazer a validação da rota e tudo mais. Então, isso aqui é padrão do Apache, tá? Eu já vou fazer um teste aqui criando o arquivo index.php, que é o arquivo raiz do meu projeto, tá? Vou dar um print _r em cifrão _get. Então, vamos verificar o que está chegando aqui. Tá vazio, tá? Mas se eu passar, por exemplo, app não é um diretório, nem um arquivo, mas pode ser uma rota, né? Então, ele vai cair dentro de URL. Perfeito, ele caiu dentro de URL. Então, a partir daqui a gente vai fazer as tratativas das rotas e tudo mais. Por isso que eu fiz essa tratativa aqui, tá? Aqui as condições são para diretório, arquivos. Nesse caso, se não for, vai cair dentro de URL. Certo, feito isso, eu vou criar aqui. Como eu vou fazer a utilização da PSR4, vou criar aqui o Composer JSON, tá? Colocar aqui dentro desse JSON o autoload. Dentro do autoload PSR4, o Copilot até completou aqui para mim. Só que ao invés de app vai ser src, tá? Então isso aqui vai ser o nosso prefixo. Vamos utilizar namespaces. Nesse caso, esse prefixo aí ele vai fazer um encapsulamento, fazendo com que a gente possa chamar somente a classe nos momentos necessários, sem precisar fazer aquele autoload completo, né? Tendo acesso a todas as funcionalidades em todos os lugares. Então a gente cria um certo encapsulamento com o padrão PSR4. Ok, feito isso, eu vou vir aqui no terminal, tá? Dentro do meu app, vou dar um composer update. E ele atualizou para mim e adicionou também um vendor, que é o diretório, né, das dependências e tudo mais. Fechou o composer.json. Agora
agora eu venho e faço um require once. Ok, aqui eu passo vendor/autoload.php. Ok, agora a gente tem acesso às classes ou métodos a partir de namespace. Bem, agora eu vou criar aqui a nossa pasta RCRC e dentro de RCRC nós vamos ter a nossa estrutura aí, projeto, controllers, services, models, HTTP, utilitários e por enquanto o core da nossa aplicação, tá? Que vai ser aí a classe, o diretório específico para fazer aí a validação da rota, dos métodos e tudo mais. Primeiramente, eu vou criar dentro de HTTP, tá? Essa pasta vai ser responsável por fazer a tratativa de requisições, né? Request, response, headers de autorização, JWT. Vou criar aqui meu arquivo de rota, tá? Vai ser a minha classe, tá? De rota. Vou criar aqui o namespace, app, que é meu prefixo, o meu diretório, que é HTTP, e aqui embaixo é a minha classe, tá? Como eu estou criando nesse padrão, toda vez que a gente for usar essa classe route, eu vou precisar utilizar o prefixo app, HTTP e o nome da minha classe, tá? Route e o método que eu quero utilizar. Como eu falei, vamos fazer a utilização de propriedades e métodos estáticos, tá? Então, eu vou criar aqui primeiramente uma propriedade chamada routes. Essa propriedade vai ser um array. Vou criar aqui 4 métodos e eu já explico. É o método get, put, put e delete, tá? Que são os métodos que vamos utilizar nas rotas. Bem, o que eu estou fazendo? Criei aqui minha propriedade privada, que é estática, tá? Eu chamei de routes, certo? O que eu estou fazendo aqui? Eu criei 4 métodos, tá? Que serão os métodos que eu vou fazer a utilização, que é o get, o push, put e delete. Vou adicionar para dentro dessa propriedade routes, vou fazer um push de array com as especificações. O primeiro parâmetro desse método é o path, tá? Por que eu estou utilizando métodos e propriedades estáticas? Porque na hora de chamar a minha classe eu não preciso criar uma instância específica, como por exemplo route vai receber new route, para depois eu pegar de route o método que eu quero, né? Por exemplo get e outros métodos. Eu fazendo utilizações de propriedades estáticas, eu faço somente isso aqui, ó. Chamo a classe juntamente com o método. O primeiro parâmetro, ou melhor, o primeiro argumento dessa função do get, ou do post, ou do put, ou do delete, vai ser o path, que vai ser o caminho da minha rota. O segundo é que eu determinei como action, que vai ser a classe controller, delimitado por um arroba aqui, juntamente com o método que eu quero chamar, seja o método index, save, update ou qualquer outro método que eu queira chamar. Então toda vez que eu chamar toda vez que eu chamar 1, 2, 3 rotas, seja get, push, put, delete, ele vai fazer um push para dentro dessa propriedade routes, tá? Então daqui a pouco a gente vai ver como é que isso vai estar funcionando. E por último eu tenho aqui um método estático também chamado routes, que vai retornar todas as rotas para mim. E aí dentro do core eu consigo filtrar a rota que está sendo chamada exatamente na URL, tá? Ok, qual o próximo passo? Eu vou criar aqui uma pasta chamada routes, tá? Não vai ser uma classe, vai ser somente um arquivo. Esse arquivo eu vou chamar de main.php. E simplesmente esse arquivo, tá? Eu não vou ter classe, então eu não vou criar um namespace. Eu vou utilizar um namespace aqui dentro, mas não vou criar. Eu vou chamar o app http route e aqui dentro eu vou chamar minhas rotas, tá? Então eu vou ter route .get, passando aqui o caminho e a action, né, juntamente com a classe. Vou duplicar aqui, vou ter aqui um push, aqui eu vou ter um put e aqui eu vou ter um delete, tá? Só para nós vermos como é que isso vai estar sendo retornado. Eu vou passar o mesmo caminho para todos, não vou fazer validação ainda, mas observe que eu estou adicionando várias rotas e a gente vai fazer o filtro agora, tá? Mas para isso, como eu não estou criando um namespace, eu preciso fazer a chamada desse arquivo aqui no meu index, tá? Então o Copilot até completou para mim aqui, então eu estou chamando main. E agora, o que eu faço? Eu vou criar uma classe aqui dentro, tá? Da minha pasta, do meu módulo core, que vai ser core também. Vou determinar um namespace para ele, app core. Eu vou criar a classe core. Vou ter um método static também, tá? Um método estático, que eu vou chamar de dispatch, que ele vai ser responsável por despachar as rotas. Então essas rotas são array, né? Lembrando que
eu estou retornando o array lá naquele método routes. Eu vou retornar aqui routes, só para nós vermos que está sendo retornado, né? Eu vou fazer o seguinte, vou dar um print underline r. Ok. E aí, eu vou chamar esse core aqui no index, tá? Então, use app core e a minha classe core, né? Lembrando que é o prefixo, o meu módulo e a minha classe. Agora é o seguinte, lembra que aqui dentro de route.php eu tenho um método que ele retorna todas as rotas, que são as rotas que estão sendo chamadas aqui, tá? Então, eu vou também chamar essa classe aqui. Legal. Agora eu pego core, dois pontos, dispatch, e aqui dentro eu passo a minha rota, route, a minha função routes. E beleza. Agora a gente vai vir aqui, vou vir aqui no index, vou ver o que ele está retornando para mim. E ele deu um erro, tá? Deixa eu ver. Dizendo que não encontrou o arquivo de rotas. Deixa eu ver por quê. Deixa eu ver se acha agora. Aí, perfeito. Faltava uma barra ali no início. E olha só, ele retorna para mim todas as rotas que estão sendo passadas dentro do arquivo main.php. E aí sim, como eu estou passando aqui o barra, eu consigo filtrar a rota, né, exata que está sendo passada juntamente com o método, né? Observa que além do path da action, eu estou passando também uma propriedade chamada method dentro do array para determinar na hora de eu chamar o método aqui, né, o método correto, tá? Então, basicamente é isso. Vou apagar tudo isso aqui, criei as rotas, né? No caso o arquivo de route. Eu já vou fechar isso aqui, tá? Observa que ficou bem simples, tá? Eu acho que tá bem de fácil entendimento isso. Vou deixar por enquanto somente essa rota aqui, tá? Eu já vou criar um controller, que vai ser esse controller mesmo. Home controller.php namespace prefixo, meu módulo que é controllers, e aqui embaixo minha classe home controller. Eu vou ter aqui um método chamado index, e dentro desse método eu vou ter aqui um echo hello world, tá? Para sabermos que a gente de fato conseguiu chegar aqui na classe e no método. Vou fechar aqui. Bem, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra rota aqui, vai apontar para o mesmo método, tá? Não tem problema, só a rota que precisa ser diferente. Vou criar aqui, sei lá, um about, e vou fazer o seguinte, tá? Eu já vou começar a fazer o filtro, eu vou verificar se está chegando aqui, beleza, as duas rotas estão aqui. Vou fazer o filtro agora, tá? Para nós filtrarmos o método e a rota correta. Criei aqui a URL, que vai ser a nossa barra, né? O início da rota. Bem, o que acontece aqui? Se lá na URL eu passar depois da barra um app, é porque existe o URL. Se existe o URL, eu vou concatenar a minha barra juntamente com o que está sendo passado na URL. Então, por exemplo, passei barra e users. Então vai pegar o barra e adicionar o users, tá? Basicamente é isso. Agora eu vou fazer um for each aqui para nós iterarmos sobre esse array, tá? Passando aqui routes, pegando o route aqui. Então agora a gente tem acesso ao path, a action e ao method. Então eu vou criar aqui como sempre um padrão, vai ser uma expressão regular para nós darmos match na URL correta, né? Então aqui eu vou utilizar um preg underline replace. Então o que essa expressão basicamente faz? Ela substitui o que eu passar nesse formato na URL por um valor alfanumérico que está sendo passado na rota, tá? Bem, é o seguinte, se tiver lá na nossa rota, se tiver um about, barra ID, né? Se eu quiser pegar um usuário pelo ID, por exemplo, fetch, algo do tipo, ele vai substituir esse valor aqui pelo valor que está sendo passado na URL, no caso seria um valor alfanumérico. Mas Eric, eu não passei nada, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai pegar esse valor aqui, tá? Seja barra about ou barra. E agora a gente vai fazer o seguinte. Bem, o que está acontecendo é o seguinte, ele vai pegar lá o valor da URL, tá? Se tiver um ID no meu path e eu estiver passando esse ID na URL, ele vai substituir o que está sendo passado no path, no caso, ele vai substituir isso aqui por um valor alfanumérico. Por que eu coloquei essa expressão regular? Porque ela pega valores alfanuméricos, porque esse tracinho aqui, ele é para nós filtrarmos, né,
além de valorizar o alfanumérico, filtrarmos traços, né? Então, por exemplo, route to creating. Vamos supor que assim está lá no seu banco, né? Como slug de um blog. Para você pegar nesse formato, eu preciso adicionar esse tracinho aqui, tá? Então, basicamente, vai pegar o que estiver sendo passado dentro de path. Se o que for passado no path tiver esse ID aqui, ele vai substituir por um valor alfanumérico. Se não, ele vai pegar o que está sendo passado, seja barra home ou qualquer outra coisa. Se for o igual que está sendo passado na URL, ele vai dar match. Então, eu vou verificar. Ele trouxe a barra aqui para mim, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo com ID. Vou passar barra about, barra 1, e olha só, ele trouxe um aqui, tá? Mas observa que ele está retornando o path para mim, né? A rota. E eu não preciso dessa informação, tá? Eu só vou precisar se caso vier um ID. Então, para isso, eu vou utilizar um array underline shift. Então, agora ele mantém um valor que está sendo passado no URL na posição 0, tá? Então, basicamente é isso. Bem, o próximo passo agora é a gente desestruturar essa classe aqui, tá? Juntamente com o index. Como eu tenho um arroba como delimitador, eu vou fazer um explode e ele vai me dar 2 posições no array. Então, na primeira posição, como ele retorna um array com 2 posições, na posição 0 é o controller e na posição 1 é a action, né, que é a minha função. Então aqui em cima, para eu chamar esse controller aqui, eu vou criar um prefix controller, que vai ser o meu prefixo, né, o valor prefixo do namespace, um módulo, utilizando 2 barras, né, porque se eu utilizar um vai dar erro. Então o que acontece? Eu vou sobrescrever o controller vai receber prefix controller. Agora eu vou utilizar um extend controller e esse extend controller vai receber new controller, que eu vou chamar minha classe. Eu não posso utilizar esse new aqui, tá? Ele dá erro. Por isso que eu crio esse extend controller. Agora, o próximo passo é eu chamar o extend controller juntamente com a minha action, tá? Que é o meu método. Nesse caso aqui eu estou passando o index para ambos, tá? Então eu vou até tirar aqui esse ID e agora a gente consegue ver o que ele está trazendo de resultado. Vou atualizar, deixa eu ir para uma rota que existe e agora ele traz Hello World. Então ele está chegando aqui no nosso Home Controller, tá? O que é muito interessante. Bem, agora a gente vai para um próximo passo, que é pegar a requisição que eu estou passando para esse endpoint, tá? Então para isso eu vou criar aqui 2 arquivos, que vai ser o request.php e o response.php. No request eu vou criar aqui o namespace. Então essa classe aqui, por enquanto, tá? Eu só vou ter um método nela, depois eu vou precisar criar outro método, mas não vem ao caso agora. Então, basicamente, eu tô tendo aqui uma função estática, tá? Dentro da classe request, e esse método ele vai ser responsável por pegar o método que está sendo enviado na requisição, tá? Então, estou utilizando aqui a variável global server. Agora eu vou para o response. Dentro de response eu vou ter um método estático também, tá? Public static function JSON. Aqui eu vou ter um array. O Copilot até completou para mim. Eu não vou precisar passar um header aqui, tá? Como ele vai ser padrão um JSON, eu já vou setar o header como JSON, tá? Primeiramente, HTTP response code. O padrão vai ser 200, tá? Aqui no data eu vou colocar um array vazio, caso o usuário não envie nada. O header, deixa eu ver, header, vou definir o conteúdo dele, content type, como application JSON. E por último, eu dou um echo, tá? Em JSON, underline encode, no data, tá? Basicamente é isso. Setei o header como JSON, coloquei um status code, tá? E esse status code vai mudar conforme a requisição. Se for não autorizado, eu vou retornar um status code 401 e assim sucessivamente, tá? Então, basicamente é isso. Dentro desse response eu posso ter outros métodos, como um para setar o header como XML, como text/HTML e tudo mais. Por enquanto, nesse projeto vou utilizar somente o JSON, tá? Por enquanto aqui a gente já acabou. Aqui também, depois a gente vai voltar aqui pro request, tá? E agora é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui essas 2 classes, tá? App, HTTP request e o response. Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Se o método que eu estou passando na rota, né, que está lá definido na classe route, for diferente
do que está sendo enviado na requisição, eu vou retornar aqui o status code 405, que é de method not allowed. Então aqui eu vou ter um error, que vai ser true, né? Como é um erro, né? Eu vou retornar como true. Success, como não deu sucesso, eu vou retornar como false. E por último a mensagem, tá? Vou colocar aqui sorry, method not allowed. Botar um pontinho aqui no final e vamos fazer o teste, tá? Mas por enquanto, eu vou retornar aqui, tá? Fazer um return. Então é o seguinte, se eu passei get, né? Na rota, aqui, definir get aqui. Se eu passar um post na requisição, ele vai cair aqui, tá? Então vamos verificar. No get, ele retorna hello world, mas se eu passar um post, ele trouxe o erro para mim justamente com o status code, ó. Sorry, method not allowed. Perfeito, tá funcionando legal, da forma que é para funcionar, tá? Agora, já que estamos filtrando o método, falta uma coisinha. Vou colocar aqui um controller chamado notFound controller.php. Ok, criei essa classe. Essa classe vai ser responsável caso o usuário passe um endpoint incorreto, tá? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Vou criar aqui uma variável chamada routeFound. Vou setar como false, tá? Se a rota deu match, routeFound passa a ser true. Se não, tá? Se for false, ele vai cair no not found. Se for false aqui, é porque a rota não existe, tá? Então, erro true, success false, sorry, route not found. E a rota 404. Só que, mas eu quero chamar essa classe, então vou utilizar aqui controller aqui embaixo. Ok, já tá completando aqui para mim. Só que é o seguinte, eu vou passar, observa só, eu vou passar request response por injeção de dependência, tá? Então, a gente já vai entrar aqui num quesito, né, de injeção de dependência, que é muito interessante também. Então, eu passo para dentro da minha action, tá? Que no caso lá é o meu index e não action. Eu tô chamando aqui a classe notFoundController, instanciei ela e chamei o método index, tá? E dentro do método index eu passo as duas classes como injeção de dependência. Agora, eu venho aqui, chamo use app http request e também o response, ok? E agora, como eu tô passando por injeção de dependência lá, eu pego o request, e eu pego também o response, tá? Agora sim eu consigo utilizar aqui dentro, tá? Isso abre um leque de possibilidades, principalmente quando se trata de testes unitários, tá? Fica fácil da gente testar agora esse código aqui. Não é o caso de toda a estrutura do projeto, tá? Mas nesse caso específico aqui é interessante te usar a injeção de dependência. Então observa só, fica bem legal, tá? E aqui eu chamo, tá, o response. Como a propriedade é estática, eu consigo chamar aqui e retornar a mensagem. Deixa eu voltar aqui pro core. Aqui também dentro dessa action, eu vou passar new request e new response. E também, né, eu passar os matches, que são, no caso, se tiver algum ID que o usuário passou na URL, eu vou passar para dentro das actions. Se não tiver um ID, ele simplesmente passa match como um array vazio, tá? Mas se tiver um dado, um ID, a gente consegue recuperar dentro da action específica, né? Então, é tranquilo. Beleza, parece que por aqui a gente terminou, tá? Deixa eu só testar agora esse notFoundController. Beleza, deixa eu voltar aqui pro get. Vou passar aqui /app não existe na rota. E deu 404, tá? Legal. Só que tem um porém. Se eu passar aqui about existe. Mas se eu passar no final, olha o que acontece. Ele cai notFoundController. Então a gente vai fazer aqui uma jogadinha, que é o seguinte. Se a minha URL ela for diferente da barra, ou seja, se for diferente de home, eu vou pegar a URL e vou tirar a barra da direita, tá? Observa que eu estou utilizando esse operador aqui, tá? 2 i comerciais, que é basicamente a mesma coisa se eu fosse utilizar um if, né? Mas aí nesse caso eu estou encurtando. Se isso aqui for true, eu retorno isso. Se isso aqui for true, eu faço isso aqui também, tá? É basicamente isso. Vou testar aqui agora. E agora de novo ele cai em Hello World, tá? Deixa eu voltar aqui para a rota. A gente já terminou o core da aplicação. Essa eu diria que é a parte mais complicada do projeto, assim. É mais chatinha de fazer, mas é fácil de entender e é o coração da nossa aplicação, então é de suma importância a gente fazer isso aqui, tá? Óbvio. Mas a gente já terminou, é só isso. Agora vamos dar continuidade no projeto. Eu vou recriar aqui as rotas que eu determinei aqui, tá? Então eu vou ter
um post aqui, que vai ser /users. Bem, criei aqui as rotas, tá? Criei um post que vai ser responsável por criar o usuário, fazer o login, trazer as informações do usuário, atualizar o usuário. E observa aqui no delete, eu não usei o padrão que eu estou usando aqui, tá? No put, nem no get usuário. Estou passando o ID, que é para eu mostrar aqui esse caso, né, do ID, a substituição, né? O correto, tá? Lembrando que isso aqui vai ser só para fins didáticos. O correto é você pegar, que vai ser o caso aqui do update e do fetch, pegar o ID do JWT, tá? O que garante a segurança, óbvio, traz a segurança da aplicação. Eu vou trazer os dados do usuário autenticado, né? Então por isso que eu não passo o ID do usuário aqui, tá? Eu vou pegar esse ID do JWT. Aqui eu utilizei o ID que é para fins didáticos, então a gente vai excluir o usuário pegando o ID e passando o ID da URL, então não é uma boa prática, tá? Mas é só para fins didáticos. O correto seria fazer como eu vou fazer aqui no fetch e no update, tá? Só para deixar claro. Então já criei as rotas, agora vou criar a classe userController juntamente com os métodos. Ok, criei os 4 métodos aqui, tá? O story, que é para criar o usuário, o login, o fetch, que é para pegar as informações do usuário, o update, o remove, tá? Que vai ser o delete. Como eu estou passando um match e eu vou passar o ID pelo URL, eu recupero esse ID aqui, tá? E esse ID ele é um array. Na posição 0 ele traz o ID do usuário para mim, tá? Vamos voltar aqui agora. No request eu vou ter aqui um método estático chamado body e ele vai ser responsável por pegar os dados enviados na requisição, tá? Via put, via delete ou qualquer outro método que a gente for utilizar. Vou ter aqui um JSON decode, ok. Bem, o que acontece? Tô pegando tudo que está sendo enviado aqui pro PHP, tá? Eu acho que é assim, deixa eu ver, só um momento. Eu acho que é assim, eu creio que seja assim. Input, eu acho que é assim, perfeito. E aí, ele vai pegar o que foi enviado pro PHP, tá? Tudo que foi enviado, decodificar esse JSON. Se não for enviado nada, se for nulo, né? Eu vou utilizar aqui um nullest coalescing, né? Se for nulo, aqui eu retorno um array vazio, tá? Agora eu vou ter aqui um data e vou utilizar o operador match do PHP, tá? Esse operador ele é idêntico ao switch, tá? Mas nesse caso aqui ele é menos verboso pra gente, então o que eu vou fazer? Self, para chamar o método estático method. Se for get, né, a requisição que eu enviar for get, eu vou receber no formato de get. Se for post ou put ou delete, eu vou pegar no formato de JSON. E por último, vou retornar data, tá? Basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Eu vou enviar todos os dados via JSON para minha API, tá? E se for push, put ou delete, eu vou pegar no JSON. Se for get, eu vou pegar no formato get, tá? Que é o padrão. Fiz o body. E agora, como é que eu pego essas informações? Eu pego da seguinte forma. Vou pegar aqui body, request, dois pontos, body, tá? Agora eu tenho aqui o body da minha requisição. E o que acontece? Eu vou retornar aqui response, JSON, aquele padrão que eu utilizo, né? Aqui não tem nenhum erro, né? Então vai ser false, success como true e passando aqui o body, tá? E aí eu vou ver agora o que está sendo retornado para mim. Vou vir aqui, aqui eu vou ficar retornando mesmo um hello world, tá? Eu não estou nem retornando um JSON aqui, mas por enquanto não vamos mexer. Aqui sim eu vou retornar um JSON. Vamos aqui no create, vou tirar isso aqui e vou passar a rota users/create. Vou passar um método que não existe nessa rota. Ele vai dar o erro, né? Óbvio. Vou passar aqui o post e data tá vazio, beleza. Mas se eu passar o dado aqui, eu pego essa informação aqui, tá? Eu vou adicionar um dado extra aqui, chamado rules, que vai ser um array, tá? Aqui eu vou ter ADM, mod e user, tá? Só um exemplo. E olha só, ele aparece aqui. Só que a gente vai filtrar, a gente vai criar uma classe de validação para pegar somente os dados que a gente quer pegar de fato, né? Evitando que o usuário possa inserir mais dados no banco, algo do tipo. O que eu vou fazer agora?
Vou vir aqui em Services e eu vou ter uma classe chamada User Service, tá? Uma classe e um arquivo. O que esse service vai fazer? Ele vai ser uma camada que eu vou criar aqui, que vai ser responsável por fazer as regras de negócio. Então, para evitar que a gente deixe o controller, entre aspas, poluído, né? Então, as regras de negócio vão ficar dentro dos services, tá? E aqui eu vou ter um método chamado create. Aqui vai ser static, tá? E eu vou retornar aqui data. Feito isso, create, eu vou chamar agora aqui dentro do controller, tá? Então eu vou ter aqui user service, vai receber user service, já chamei aqui em cima, tá? E vou pegar aqui o create, passando dentro do create o body, tá? E aqui eu passo user service e ele tem que trazer o mesmo resultado, tá? Perfeito, tá trazendo o mesmo resultado. Qual é o próximo passo? Eu vou criar aqui dentro de utils um arquivo e uma classe chamada validator. E o que eu fiz aqui? Isso aqui é uma validação simples, tá? Eu vou passar para dentro dessa função aqui um array, tá? Vai ser basicamente assim, ó, array. Eu vou ter name, e aqui dentro eu vou ter um valor, sei lá, 1, 2, 3, tá? E aqui eu tenho uma chave que eu vou passar, que é para cair na validação, tá? Você já vai entender como é que isso vai trabalhar. E aí é o seguinte, tá? Se o valor que eu passei aqui no body, né, for vazio, ele vai lançar uma exceção, tá? Se nenhum item dessa validação, né, dos fields forem vazios, ele simplesmente vai retornar o array que eu passei, tá? Então, a gente vai ver isso na prática agora. Como eu estou lançando uma exceção, eu sou obrigado a utilizar aqui um try catch. Ok, agora eu vou chamar aqui use app utils validator, tá? E aí aqui eu vou ter fields, que são os campos, validator, dois pontos, validate, e vou passar aqui um array, tá? Aqui eu vou ter name, que vai ser data, entre colchete name, e-mail e password, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Perfeito. E aqui embaixo eu vou retornar fields. E observe que eu estou passando aqui o data, tá? Entre colchetes estou passando a propriedade do array, a chave do array. Por esse motivo que aqui o value no validator eu verifico se ele é vazio aqui, ó, o value, tá? E não a chave, o field, que é o campo. Então, se for vazio, né, ele vai legar lá para mim. Se passar do validator, ele vai simplesmente retornar name, e-mail e senha, tá? Vamos verificar. Agora ele não deve trazer para mim as regras, porque no field, tá? Eu só filtrei name, e-mail e senha, tá? Então, deixa eu enviar. E agora, olha só, name, e-mail e senha. Só que a gente tem um problema. Se não tiver, deixa eu tirar aqui. Se não tiver password, por exemplo, ele vai quebrar, tá? Então, a gente vai utilizar o notice collection, né? Então, vou passar aqui uma string vazia, tá? Se não tiver essa propriedade no meu form, eu passo uma string vazia e aí ele vai cair na validação da mesma forma. Legal. Vou verificar aqui agora. Password não existe. Só que tem um porém. Eu preciso retornar aqui o seguinte. Vou retornar um array. A chave desse array vai ser error. E vou passar aqui o erro, né, da exceção .getMessage. E olha só o que ele vai trazer pra gente. Ele trouxe aqui erro e o campo, né, the field password is required, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou filtrar aqui no controller por esse erro, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó, o Copilot até completou para mim. Se de user service vier um array com erro, eu vou retornar esse array com o status code 400. Então, ao invés de retornar 201 e com esse array aqui meio bagunçado, eu vou simplesmente retornar bad request com a mensagem de erro, tá? Então aqui eu pego a mensagem, ó, o erro. Então a gente vai seguir esse padrão em todos os métodos do service, tá? Então a gente vai seguir um padrão para ficar organizado o código. Isso evita a redundância e que a gente fique criando várias chaves de erro, a não ser que você queira criar aí de forma minuciosa, criar uma estrutura para erro de banco com o status code 500, né? No nosso caso, vamos utilizar padrão aqui 400, tá? Toda a estrutura do nosso projeto vai ser baseada nisso aqui, tá? No caso aqui os controllers. Agora vamos para os services. Agora eu vou fazer o seguinte, beleza? Criamos a estrutura de validação, estamos com os campos validados. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar agora os nossos models, tá? Eu vou ter aqui um database. Essa classe vai ser responsável por fazer aí a conexão com o banco de dados, tá?
Observa que aqui eu estou utilizando contrabarra e no service também, na exception, porque eu estou utilizando namespace, tá? Para a gente utilizar nesse formato aqui, eu preciso chamar a exceção aqui com user, tá? Ó, ele resolveu o erro, tá? Então eu vou chamar aqui em cima o PDO, use PDO, perfeito. Agora vou passar aqui a minha conexão com o banco, tá? Eu estou utilizando o Postgres, tá? Você pode utilizar MySQL aí, tá? Beleza, tranquilo. O meu database que eu criei aqui é o API, o meu usuário é Postgres e a minha senha é root, tá? E agora, o que acontece? Eu não criei aqui um try-catch, tá? Eu vou pegar a exceção, ou melhor, o PDO exception dos models aqui no service. E aqui no service eu faço a validação, tá? Não é interessante a gente fazer a validação dentro dos models. Os models são responsáveis por fazer somente chamadas no banco, tá? Vou criar aqui um model chamado user. Beleza, criei aqui o meu model user, chamei database e passei como herança para minha classe user, tá? Então eu já vou criar um método estático aqui chamado create, ou melhor, vou chamar de save, tá? Passando como parâmetro um array data, e aí eu vou fazer o seguinte: PDO vai receber get connection. Deixa eu ver se é assim. Não, é self get connection, tá? Para eu pegar a função get connection. Deixa eu ver porque que tá dando erro. Deixa eu ver se tá estática. Só um momento. Aqui faltou, né? Determinar como static, né? Tá, agora sim. Legal. E aí eu vou ter aqui um statement, que vai ser uma declaração, que vai receber PDO prepare. Aqui o Copilot já completou para mim. Eu não utilizo nesse formato, eu simplesmente passo uma interrogação. E aí eu vou fazer o seguinte, tá? Statement, execute. Beleza, vou criar aqui name, e-mail e password. Mas essa propriedade password underline hash eu vou utilizar lá no service, tá? Então eu vou passar aqui data, password. Ok, porque não é interessante a gente fazer validação, nem essas conversões aqui dentro do model, tá? O model é só para inserir e pegar dados do banco. Por último, eu vou retornar se foi true ou false. Então, return PDO. Se o ID for maior do que 0, retorna true. Se não, false. Se for maior do que 0, significa que criou. Se não, ele vai retornar false, tá? Ok, vamos lá agora para o user service, tá? Eu vou chamar aqui também um cat para PDO exception. PDO exception, passando também erro. Por quê? Porque a gente vai ter alguns erros específicos no banco, tá? Principalmente se o banco de dados não existe, ou se a tabela está incorreta, ou se uma propriedade que foi definida como unique, ela foi violada, tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui no meu Beekeeper, eu já criei uma tabela, né? Eu já criei também o Database API, então eu criei aqui uma tabela users, com ID, né? Eu estou utilizando Postgres, por isso que eu estou utilizando esse formato aqui. Name, o e-mail defini como unique, tá? Para não ter e-mail duplicado, e a senha. Ok. Então, a gente vai ter alguns erros específicos, eu vou mostrar para você, tá? Vou chamar aqui o app, models e user, e eu vou ter aqui o user, que vai receber user save, passando para cá os fields, se passou da validação, né? Se não lançou nenhuma exceção, né? Ele não vai cair aqui, ele vai vir para cá. E aí agora é o seguinte, se user for igual a false, né? Para a gente seguir aquele padrão, eu vou retornar aqui return error, tá? Como eu estou retornando lá embaixo na exceção, e uma mensagem, tá? Sorry, we could not create user account. Então, se for false é porque não criou. Se for true, eu vou simplesmente retornar uma mensagem aqui. User created successfully, tá? Usuário criado com sucesso. E eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiramente vir aqui, vou colocar um database que não existe e vou verificar o que vai ser retornado, tá? Aqui, ele vai pedindo a senha, né? Vou passar a senha. Ele deu erro aqui, deixa eu ver por quê. Não era para ter... Deixa eu só ver aqui. Deixa eu dar um return aqui que tá faltando retornar o erro, né? Então, error, get message, tá? Tava faltando retornar o erro, vamos ver agora. Agora sim, ele me deu um erro, tá? E ele vai me dar um código, tá? Aqui ele tá dizendo que a conexão com o servidor na porta 5432 do Postgres deu um erro no database, tá? Porque esse database não existe. O que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui no PDO um error info, que é um array, tá? Na posição 0. E vou verificar o que ele retorna para mim. Ele retornou esse código, tá? Então eu vou copiar esse código aqui. E vou fazer o seguinte, se... olha aqui, ele até completou para mim aqui, tá? Se for retornado esse erro,
ele vai me dar essa mensagem aqui, tá? Então ele sempre vai retornar um erro info para mim, quando houver erro no PDO, e aí eu consigo filtrar os erros, tá? Eu recomendo criar em utilitário alguma classe, ou mesmo aqui no service, alguma função para receber tudo que for retornado de erro info, e aí retornar uma resposta conforme o erro, né? Do que a gente está pegando aqui, criando vários ifs aqui. Não é muito legal, mas para fins didáticos eu vou manter assim, tá? Então já conseguimos pegar o erro do banco de dados. Existem outros, tá? De autenticação, por exemplo. Eu vou manter somente esse aqui por enquanto. E eu vou ter também de tabela, tá? Mas como eu falei também, não vou filtrar aqui para encurtar muito tempo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar agora aqui embaixo o get message, beleza? Vou fazer o seguinte, vou criar aqui, deu um erro aqui, deixa eu ver por quê. Então, gurizada, o erro que deu agora era devido ao fato de eu estar duplicando aqui as informações, né? Devo passar somente o valor em si, e não preciso passar nenhuma chave para esse array aqui, tá? Então, esse erro aqui é devido a isso, tá? Beleza, eu só tô esquecendo uma coisinha aqui no user service, que deixa eu voltar aqui ao código, eu tava fazendo alguns testes, que é o seguinte, tá? Antes da gente passar para dentro do model, o password, eu preciso pegar aqui fields, password, eu preciso passar um hash, né, para essa senha. Então, password, passando aqui password default, e aí vou criar agora o usuário, tá? Criei, user created successfully. Aqui eu vou pegar o erro info, tá? Porque é o seguinte, esse e-mail já existe no banco. Se eu for criar de novo, ele vai retornar o erro para mim. Então eu vou criar aqui mais um if, tá? Vou fazer essa verificação. Sorry, user already exists. Creio que é isso, beleza. Vou retornar o erro agora. Olha que legal. Pede request dizendo que o usuário já existe, tá? Perfeito. Existem inúmeras outras validações, como eu falei, vai depender se você de fato vai querer fazer uma validação minuciosa dos dados do banco, ou você pode simplesmente retornar aqui uma mensagem, tá? Apagar isso aqui e retornar dizendo que há um erro no banco, tá? E aqui dentro você criar algum serviço de log para depois você conseguir rastrear esse erro. Basicamente é isso. Criamos o usuário, né? Agora eu preciso fazer a parte da autenticação, então vou criar aqui a função, tá? Static function, vou chamar de auth, passando aqui um array de data, try catch também, né? Deixa eu ver se o Copilot ele, aí, legal, ele já completou aqui para mim, tá? E agora é o seguinte, tá? Eu vou precisar criar a validação, só que dessa vez somente para o e-mail e para senha, né? Dessa forma eu vou vir aqui no banco, vou criar aqui um método estático chamado authentication, tá? Passando o array de data também. A gente vai seguir um padrão diferente aqui. Vou pegar tudo, né? Select from users, onde o e-mail é igual ao e-mail passado pelo usuário, tá? E aí, passar um execute aqui, passando aqui o data, passando a chave do e-mail, tá? E aí é o seguinte, se raw count for maior do que 0, né? Só que aqui eu não preciso passar nesse formato, eu simplesmente pego o statement raw count, se for menor do que 1, eu vou retornar false, significa que o usuário não existe. Se não, aí sim eu vou fazer o seguinte, user fetch statement fetch, e aqui eu passo um PDO fetch a sock, pra gente pegar somente o resultado enxuto, né? Só que aqui eu tenho que chamar aqui em cima o PDO. Ok. Agora eu vou fazer uma validação aqui, tá? Se, aí eu vou utilizar o password verify, perdão. E aqui eu vou verificar se a senha que o usuário passou, ela bate com a senha que está no banco. Se sim, né? Ou melhor, se não, eu vou retornar falso também. E aí, vou retornar as informações do usuário, tá? Deixa eu retornar aqui de modo que eu consiga acessar somente as informações necessárias, que é o ID, o e-mail e, na verdade, o name. Eu não preciso da senha, tá? Até porque é uma questão de segurança, você ficar retornando a senha não é muito interessante, né? Então, eu vou retornar somente o ID, o name e o e-mail. Ok. Verifiquei se o usuário existe. Se existe, né, o e-mail no banco, eu faço verificação também depois da senha, tá? Como a gente passou a criptografia lá, adicionando a senha para um hash, a gente precisa fazer essa validação aqui. Nesse caso específico aqui, a gente precisa usar, tá? O password verify aqui dentro. Aqui no caso de
passar a senha por uma hash, eu posso fazer isso lá no service. Ok, eu já tenho aqui o método Authentication. Vou no User Controller, vou pegar o body. Ok, User Service, aqui vai ser Login. Ou melhor, vou chamar de Auth, né, que eu determinei lá, passando o body. E aqui é a mesma coisa, tá, dos erros, ó. Se existe um array com a chave de erro, né, eu passo essas informações aqui. Vou dar um return aqui embaixo. Observa que a gente está seguindo um padrão e está ficando bem organizado o projeto, então é bem interessante também. Aqui eu vou retornar um JWT. Ainda não criei a classe JWT, a gente vai fazer isso na mão, tá? O que é bem interessante também. Mas por enquanto eu vou retornar as informações do usuário. Se houver um erro, ele vai retornar o erro. Legal. Vamos lá no User Service, aqui na autenticação. Vou chamar aqui o User Authentication passando os fields, tá? Se for false, eu vou retornar um erro. Sorry, we could not authenticate you. Ok. Feito isso, tá? Se retornar falso é porque o usuário não está autenticado, tá? Se ele passar, eu vou retornar o user. E aí vamos verificar aqui no login. Vou passar de 1001, que a senha está incorreta. E aí ele deu erro aqui dizendo que não foi possível autenticar. Beleza. Vou colocar de mim. E também, deixa eu ver, também disse que não deu para criar, né? Porque a senha é 123. Vou dar um send. E aí ele trouxe para mim aqui o resultado. Só que aí, como a gente está utilizando uma API, vamos utilizar a autenticação por JWT. A autenticação por JWT é uma autenticação, tá, muito utilizada, baseada em token. A gente consegue manipular as informações do sistema aí através do token, tá, da disponibilidade do token do usuário. Basicamente a gente tem 3 partes desse token. A primeira parte é o header, a segunda é o payload, tá? O payload são as informações do usuário, validação, o tempo de validação desse token. E o segundo é a assinatura, tá? Que é a questão de segurança do token, onde a gente passa uma chave, tá? Um secret key, que vai ser a senha aí para manter esse token seguro, né? Para outras pessoas não conseguirem decifrar as informações desse token. Então, basicamente é isso. A gente vai criar essa estrutura. Essa estrutura do JWT é baseada em Base 64, tá? Então a gente vai fazer toda uma estrutura necessária para retornar um token válido para o usuário e aí poder utilizar também esse token num sistema front-end, né? Numa aplicação front-end. Não é muito complicado, tá? Eu já vou criar aqui dentro de HTTP o JWT. Ok, criei a classe aqui. Vou criar um método chamado generate. Aqui eu passo um array chamado data, que vai ter como padrão aqui um array vazio, caso o usuário não passe nada, enfim. Eu vou ter aqui o primeiro header, tá? Como é o JWT, né? O JSON Web Token, o header aqui, primeiramente, ele vai ser um JSON underline encode. O header ele vai conter as informações do nosso token, como tipo e algoritmo, tá? Então aqui o Copilot já completou para mim que o tipo é JWT e o algoritmo é esse hash aqui 256, que é um hash parecido com o MD5. Eu vou ter também o payload, tá? O payload são as informações do usuário, como ID. Aqui também eu consigo adicionar as informações de tempo que eu posso determinar que esse token vai ser válido, tá? Mas por enquanto aqui, para fins didáticos, a gente só vai armazenar as informações do usuário. A gente vai conseguir também fazer essa validação baseada nessas informações. E aí é o seguinte, bem, o que acontece? A gente precisa utilizar duas funções. Essas duas funções você encontra na documentação do próprio PHP, tá? Elas são chamadas de, deixa eu criar aqui, Base 64 URL encode e Base 64 URL decode, tá? Primeiro eu vou utilizar aqui o encode. Esse data aqui vai ser o header e o payload, tá? Então após a gente criar dois JSONs, né? Do header e do payload, a gente precisa, o JWT exige que a gente faça a conversão para Base 64, retirando alguns caracteres, tá? Então eu vou fazer isso aqui. O Copilot, eu acredito que vai até retornar para mim. Eu acho que não. Primeiro eu preciso tirar, tá? rtrim. Eu preciso tirar da direita do meu JWT isso aqui, tá? O sinal de igual. Então, o JWT ele retorna esses sinais no final do token. Então, eu preciso tirar eles da direita, tá? Então, por isso que eu utilizo o rtrim. Depois, eu utilizo uma strtr. Essa função, ela tira aí, no caso, as substrings, né? Um valor substitui por outro, parecido com o str replace. E aí, eu vou passar o seguinte. Vou pegar aqui o Base 64 encode, tá? De data, que é o header, ou o payload. E aí eu vou tirar o seguinte, o sinal de
mais e barra, e eu quero substituir esse sinal aí por underline, perdão, por traço e underline, tá? Então, a gente precisa tirar isso aqui, tá? E substituir por isso aqui. Observa que aqui eu acho que vai ter, ó, tem um underline aqui, tá? A gente precisa fazer essa substituição para o JWT se tornar válido. E a gente vai ter também o decode. O decode é o seguinte, eu vou ter aqui um padding. Como é padrão do JWT ter até 4 itens, ou melhor, até 4 sinal de iguais, eu preciso pegar o resto da divisão por 4, tá? Então eu pego o tamanho do meu token, o resto da divisão por 4, e ele vai me retornar um valor. Se esse valor ele for diferente de 0, tá? Eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar o meu padding, ou melhor, eu vou pegar o meu data, tá? Essa propriedade aqui, e vou concatenar com o str repeat, tá? Que vai repetir o meu padding, tá? Se é 1 ou 2 ou 3, menos 4, tá? Então ele vai fazer esse complemento para mim. E eu preciso fazer mais uma coisinha aqui. Na verdade, eu preciso voltar ao padrão, tá? Eu substituí isso aqui por isso aqui, agora eu preciso inverter essa lógica. Então, meu data, ele vai receber um tr, pegando data, ok. Aí agora eu pego o traço, underline, e substituo ele por mais e a barra, tá? Por último, eu retorno, como ele está em base 64, e agora é um base 64 válido, eu utilizo um decode, tá? Se a gente não fizer isso aqui, vai bagunçar tudo e esse base 64 vai se tornar inválido. Então, essa propriedade aqui a gente vai usar lá depois, essa funcionalidade, na verdade. E eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui um base 64 URL header, vou chamar a função, né? Beleza, então a gente está seguindo agora o padrão do JWT. Estou codificando para base 64, tanto o header quanto o payload. E aqui eu vou criar a nossa assinatura, que é a terceira parte do nosso JWT, tá? Aqui em cima eu vou criar uma propriedade estática também, private static string, que eu vou chamar de secret, que vai ser a senha que vamos utilizar para manter seguro aí a questão do nosso JWT. Isso aqui você pode armazenar numa variável de ambiente, tá? Eu vou deixar aqui por enquanto, que é o mesmo caso também do database, tá? Tô passando aqui como hardcode. Perfeito. Agora eu vou criar aqui o seguinte. Signature vai receber uma propriedade aqui, uma função do PHP chamada hash_mac. E aí aqui eu passo o seguinte, o algoritmo, que vai ser SHA-256. Aí, na propriedade, no segundo argumento eu passo header, concateno com ponto, juntamente com o payload. Na terceira parte, secret, que é a senha, né? E por último, true, tá? Isso aqui, se não me engano, é alguma coisa relacionada a lowercase, né? A conversões binárias, alguma coisa assim. Basicamente, se eu setar como true aqui, deixa eu ver... Aqui, ó. A saída sai como binário, né? Se não for false, ele sai como lowercase exists, né? Eu acho que é alguma coisa relacionada a hexadecimal. Mas enfim, a gente mantém aqui como true. E por último, a gente retorna um base 64 URL encode também dessa assinatura, tá? Como a gente segue esse padrão aí do JWT com ponto, aqui também entra esse ponto também, tá? Que é padrão aí do token, né? Então, o que eu vou fazer agora? Vou chamar aqui minha signature, passando o base 64 URL do header e do payload também. Agora eu vou criar aqui meu JWT e aí eu vou concatenar todo mundo, tá? É simples assim. Vou pegar o meu base 64, ó, o Copilot até completou para mim. E por último, eu dou um return em JWT, tá? É simples, é basicamente isso, tá? Eu faço lá a junção dos três, né, como é padrão. E aí agora a gente vai testar isso aqui, tá? Public User Service, autentiquei o usuário, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou retornar aqui JWT. Deixa eu ver se ele chamou lá em cima. Chamou JWT, a minha classe. Vou pegar o generate e passar user, tá? Agora eu tenho um retorno aqui, um token, tá? Olha que maravilha. Agora a gente vai ver como eu estou passando user para dentro de generate. Essa informação que eu tenho que pegar aqui, tá? Vou passar aqui. E olha só, ele trouxe a ID, o name e o e-mail, tá? Maravilhoso. Aqui a senha pode ser qualquer uma, né? Porque eles não vão fazer essa validação aqui. Mas está trazendo a informação pra gente, tá? Então é isso que a gente precisa.
Já fiz a autenticação. Agora, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui em User e vou pegar o usuário, tá? Pelo ID. Então, o que que eu fiz aqui? Criei uma função chamada find. Aí eu passo aqui um int ou uma string, tá? De ID. Pego o usuário baseado pelo ID. Passo esse parâmetro para dentro da consulta, tá? E aí eu faço simplesmente um return aqui, pegando aqui o fetch, PDO, fetch assoc. PDO, fetch assoc é para trazer somente o dado enxuto, tá? Se o usuário não existe, esse retorno vai ser falso. Se ele existe, ele vai retornar um array para mim. Ok, agora vou vir aqui. Vou pegar aqui public, static, function, fetch, int ou uma string de ID. Ok. Só que antes eu preciso fazer o seguinte, tá? Deixa eu ver minha rota. Aqui, ó, get vai ser barra users barra fetch. Deixa eu vir aqui. Aqui, get user info. Vou passar o URL, users fetch. Observa que eu não estou passando nenhum ID aqui na URL, tá? O que acontece? A gente precisa passar esse token como header da nossa aplicação para podermos fazer essa validação, tá? E vamos utilizar o padrão beer token. E aqui eu passo o token e aqui eu passo o prefixo, tá? Beer, beleza. Agora, quando a gente enviar essa requisição, agora a gente vai receber um header chamado authorization. E esse header authorization vai retornar um beer juntamente com o token. Beleza. Só que é o seguinte, a gente precisa pegar esse header agora, né? E como é que eu faço isso? Dentro de request. Request a gente trata as requisições. Então eu vou ter aqui um public static function authorization. Ok. O que que eu vou retornar aí? Eu vou ter aqui, eu vou criar aqui a estrutura e já volto. Bem, já criei a estrutura inicial aqui, tá? Eu estou pegando, através dessa função do PHP get all headers, todos os headers que são passados na requisição. Aqui eu verifico se tem um header chamado authorization, se não eu vou retornar false. E aqui eu quebro, tá? Esse header, se caso ele existir, no espaço. Então, se tiver duas partes, que é o beer e o token, ele passa a ser válido. Mas primeiramente eu vou retornar aqui para ver o que será exibido, tá? Como é que eu pego essa informação? Lá no controller, tá? Deixa eu vir aqui em fetch. Bem, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou ter um authorization, request, dois pontos, authorization, tá? E aí é o seguinte, eu vou vir aqui na minha função do user service, vou passar aqui um mixed, tá? Vai ser um valor mixado porque em um momento ele vai retornar um booleano e em outro momento ele vai tornar uma string, eu acho que é isso. Provavelmente é uma string por conta do token, né? Basicamente é isso. Por isso que eu vou determinar como mixed. E aí eu vou dar um return aqui em authorization, tá? Pra gente ver o que está sendo retornado e validar a partir daí. Então eu vou copiar isso aqui. Então eu copiei isso aqui, vou colar. Só que aqui não vai ser a auth, vai ser find, ou melhor, fetch. Passando authorization. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho um ID, porque eu não estou passando nenhum ID na URL. Vou precisar somente da autorização. Então eu venho aqui, controller, opa, beleza. User service, padrão, tá? E vamos lá ver o que ele retorna pra gente. Então ele retornou, ó, um beer e o token dentro de um array, tá? Então beleza. O que acontece? Aqui eu preciso fazer uma validação, tá? If. Só que eu tô fazendo da forma incorreta aqui por enquanto, que é o seguinte. Aqui em request eu vou fazer, que ao invés de retornar false, eu vou retornar um array, tá? Error not authorization header provided. Então eu vou dizer aqui pro usuário, sorry, só de exemplo, tá? Nenhuma autorização, não header de autorização foi provida. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vamos ver agora o que ele vai retornar. Ainda a mesma coisa, mas se eu vier aqui desabilitar, ele está dizendo o erro agora. Beleza. Então a gente está conseguindo capturar o erro. Só que é o seguinte, tem uma outra questão. Eu estou validando um beer. Então para isso eu preciso verificar se esse valor ele é diferente de 2, tá? Então, clears provide a valid token header. Aí eu retorno um erro aqui, se for diferente, né? Se não for um beer, aí eu peço para ele prover um token válido. E aí eu vou verificar o seguinte,
Só que aqui, deixa eu ver... Aqui, por mais que eu tire o beer, tá? Ele ainda vai cair, porque por padrão aqui o Insomnia envia como beer, porque eu setei aqui em cima. Mas se fosse o caso de eu enviar aqui através do headers, eu teria que enviar, tá? Esse prefixo. Caso contrário, ia dar erro, tá? Bem, agora sim. Por esse motivo que eu tinha determinado como mixed, né? Tava meio confuso, é porque sempre eu retorno um array lá no authorization, tá? Caso haja algum erro. Então aqui eu verifico se existe authorization com a chave de um array erro. E aí eu faço o seguinte. Eu simplesmente retorno esse authorization com a mensagem de erro, tá? Caso contrário, eu retorno o próprio token. Eu vou desabilitar aqui, vamos verificar. Agora sim eu retorno a mensagem da forma correta. Beleza, tá aí tudo bem. Agora, como eu já estou fazendo essa validação, eu vou pegar valor na posição 1, tá? Caso for nulo, eu envio um valor vazio. Beleza. Agora vamos verificar o que ele está retornando. Agora sim, ele está retornando somente o token, tá? Beleza, tá pronta a nossa função aqui de pegar o header de autorização. Agora o próximo passo é criar aqui dentro do JWT uma função de validação. Então, basicamente a validação é só isso. Nesse caso, como a gente não está validando tempo de token e tudo mais, somente o token em si, a validação é só isso, tá? Ele está seguro de fato. É óbvio que a gente precisaria fazer a validação, adicionar tempo, fazer um refresh token e tudo mais, mas para esse caso aqui já está muito mais do que o suficiente, tá? Fiz a validação no header lá e agora eu estou fazendo a validação do token. Lembra que meu token ele tem 3 partes? Então, eu quebrando no ponto, eu tenho 3 posições do array, tá? Se eu quebrar no ponto e for diferente, né, o tamanho desse array for diferente de 3, eu retorno false. Aqui eu faço a desestruturação. Na posição 0 desse array é o header, na posição 1 é o payload com as informações do usuário, e na posição 3 é a assinatura, tá? Que é a questão aí da segurança, da validação do token. E aí eu faço uma validação aqui. Se esse valor que está em base 64, tá? Ele for diferente da assinatura do header e do payload, que é o caso aqui que eu passo para dentro de Signatory, aqui ó, header e o payload, ele vai ser falso, tá? A assinatura tem que ser a mesma, quando eu passo o header e o payload para dentro dela, tem que ser a mesma. E por último, se passar daqui, né, se for true, ele vai retornar um decode. E aí ele faz a conversão aqui, tá? Para um base 64 que seja válido. Tá? Por isso que a gente tem que fazer essa estrutura aqui. Por último, ele retorna, né, o dado do usuário. Então a gente vai fazer essa verificação agora. Então beleza, tá? Agora eu vou verificar se está trazendo as informações do usuário, tá? Faço a validação aqui com o verify, passo a autorização lá para dentro, que é o token, né? E aqui eu faço a verificação. Como nesse caso aqui do JWT eu estou só retornando o booleano e não o array, eu só preciso fazer a validação desse formato aqui, tá? Se for falso, eu retorno um erro. E vou verificar aqui agora. Opa, deu erro. Deixa eu ver, deu erro lá no repeat. Só um momento. JWT. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é 4 menos pad. Porque o valor vai dar negativo, né? Se for 3 menos 4 vai dar negativo. Acho que é isso aqui. Deixa eu atualizar. Agora sim. Só que é o seguinte, ele tá trazendo pra gente no formato de JSON, sendo que ele tem que converter para array, né? Então, deixa eu ver por que base underline decode. Aqui eu faço um JSON underline decode, tá? E aí sim eu passo esse valor. Aqui eu passo true para eu receber esse dado como array associativo. Agora sim eu tenho as informações do usuário. E aí o que eu vou fazer? Lembrando que esse é o formato correto da gente pegar as informações do banco através do token, tá? Porque a gente faz toda essa validação antes para depois buscar a informação no banco. Vou pegar aqui user fetch, ou melhor, find, passando aqui o user from JWT e o ID, tá? E aí, se for false, eu retorno o erro, se não, eu retorno o próprio user, tá? Lembrando que aqui eu retorno false porque dentro de user
Eu só faço isso aqui, tá? Se o usuário não existe, ele vai retornar false. Se existe, ele vai retornar o próprio usuário. E aí eu vou verificar agora a mesma informação, tá? Porque eu tô buscando no banco a mesma informação do JWT, que foi que eu setei lá pra dentro. Tá funcionando, tá funcionando perfeitamente. Agora eu vou fazer aqui a questão do update e do delete. Legal, criei aqui duas situações, né? Que é o caso do update e do delete. Esse ID aqui é passado pelo JWT e o array é o item que eu quero passar para edição, tá? No caso o data vai ser name, beleza? Ok. Estou fazendo a atualização pelo ID. Aqui nesse caso o ID vai ser passado pelo URL, né? Que não é lá a melhor prática de se fazer, mas para fins didáticos vou inserir aí pela URL. E vou fazer o seguinte agora. Deixa eu ver aqui. Delete e o update está ok. Então, vamos lá. Vou criar aqui a função de atualizar. Então, beleza. Criei aqui o update, né? Passando aqui a autorização. Esse mixed aqui vai ser... deixa eu trocar isso aqui para data, que na verdade é um array. É o que tá vindo lá do body, né? Então é um array. Deixa eu trocar aqui, user. Beleza. Faço a validação do authorization. Aqui verifico o token. Faço a validação do token. Validação do formulário, que eu tenho que passar o name. Passo aqui o ID do token, que é o ID do usuário. E os campos, né? No caso o campo que é só name, que eu quero atualizar. Se retornar false, ele dá mensagem de erro, se não, a mensagem de sucesso, tá? Então, vou vir aqui no user controller, vou copiar isso aqui, vou colar. Eu acho que falta aqui o update, authorization e aqui é o body. Deixa eu só pegar aqui o body. Ok, eu acredito que está tudo certo aqui e vou fazer a atualização do usuário. Vou pegar as informações do usuário aqui, tá como Eric, tá? Vou pegar esse token aqui e vou atualizar o usuário. Vou passar um beer juntamente com o token. Vou tentar enviar algo. Não deu porque eu não passei a URL, né? /users /update. Vou enviar. Deu erro dizendo que name is required, né? Vou tentar enviar um push aqui. Deu erro de method not allowed. Beleza, vou enviar. Vou passar aqui um JSON agora, né? Com name. E vou enviar Eric Neves. Só que é o seguinte, eu vou vir aqui em beer, vou passar um. E ele vai dizer que o token... na verdade está dizendo essa mensagem para fazer o login, né? Para receber o token. Mas de fato a gente sabe que o token está inválido. Agora sim que eu tirei um aqui do começo, ele está válido. Vou enviar Eric Neves e retornou um erro. Deixa eu ver que erro é esse. Eu não faço a mínima ideia. Authorization juntamente com o body. Deixa eu só verificar aqui. Aqui não é JWT e sim data, ou melhor, message. Aqui é message, tá? Deixa eu ver aqui em update. Eu acho que é isso aqui o problema. Eu tava passando a ordem incorreta. Aqui primeiro é o name, né? E depois o ID. Deixa eu enviar. Agora sim, atualizou o usuário. Vou verificar aqui se mudou o nome. Eric tá Eric. Agora tá Eric Neves, perfeito. Então tá atualizando o usuário baseado no token, tá? Então falta só a gente deletar o usuário agora, tá? Então vou passar aqui a base URL. Users, o ID que é 1, /delete. Essa rota existe, tá? Mas até o momento não tá fazendo nada. Vou atualizar aqui. Vou criar minha função aqui e já volto. O Copilot até completou aqui para mim tudo, né? Então faço a validação, o authorization, verifico o JWT, faço o ID aqui para dentro de delete, né? Só que esse ID ele vai vir da URL, então não é do JWT.
Eu vou trocar esse ID aqui pelo ID que é passado na URL. Aqui eu só faço a verificação se o JWT está consistente, né? Então, beleza. E aí eu vou fazer o seguinte, só vou chamar essa função lá no meu controller, tá? Eu vou copiar isso aqui. Vou pegar authorization e aqui eu tenho um ID, né? Então, esse ID é na posição 0, que é o ID do usuário. E aí, beleza. E a gente vai testar agora. Só que aqui é delete. Delete. Beleza. Vou verificar agora. O usuário é 1, né? Então, vou deletar. Só que eu vou passar o usuário 2. E aí dizendo que a autorização não foi provida. Então, vou setar aqui o token peer. Vou deletar o 2. Não foi possível. Vou deletar 1. Beleza. Agora se eu for pegar a informação do usuário aqui, tá dizendo que não foi possível encontrar a conta. Então a nossa aplicação está funcionando perfeitamente, tá? Então beleza. Eu vou criar aqui esse usuário. Criou o usuário. Se eu tentar adicionar de novo, ele vai dizer que esse usuário já existe. No caso, o e-mail, tá? Vou autenticar agora. Autentiquei. Me retornou um token JWT. Vou copiar esse token aqui. Vou tentar pegar as informações do usuário. Não consegui. Vou passar um token que está válido. Vou dar um send. Ele me traz os dados do usuário. Vou atualizar esse usuário aqui. Vou passar um token que esteja válido. Deixa eu passar aqui um 1 aqui. E ele vai dizer que eu preciso logar para pegar um token válido, tá? Vou enviar um token que esteja válido e vou alterar o nome do usuário para Eric Rodrigues. Vou dar um send. Vou voltar aqui e ao invés de Eric, eu tenho Eric Rodrigues. Perfeito. E agora vou passar aqui na URL o ID 5 do usuário, tá? E vou deletar. Agora, quando eu tentar pegar a informação desse usuário, que é o usuário com ID 5 que foi deletado, eu não consigo mais, tá? Se eu tentar passar um método que não é o método da rota, ele vai me dar um erro, tá? Dizendo que o método não está habilitado. Então, é essa aplicação que criamos aqui, tá? Olha, tá bem organizado. Fizemos autenticação por JWT, gestão de dependência, fizemos a validação do token, tá? Fizemos tudo na mão com PHP puro, tá? Não é nada muito complicado, basta praticar, é muito simples. Então, pessoal, chegando aqui no final do projeto, eu verifiquei que tinha algo que estava faltando, estava batendo muito bem, que era o status code, tá? De não autorizado. E ele está retornando aqui 400 de bad request, tá? E aqui eu desabilitei o JWT, o token. Então, para isso, tá? O que eu tenho que fazer? Quando eu retornar um erro que seja de autorização, né? Do token específico, eu vou colocar aqui JWT underline error. Ou melhor, eu acho que é assim, unauthorized. Eu acho que é assim que se escreve, enfim, de não autorizado, né? E aí, eu vou copiar isso aqui e vou passar. Então, toda vez que eu tiver algum erro relacionado ao token e à autorização em si, né, do JWT, eu vou passar essa chave do array aqui e não erro, tá? E aqui no controller, tá? Eu vou vir aqui no exemplo de pegar informações do usuário. Eu vou verificar o seguinte: se e set, eu vou até copiar isso aqui, tá? Pra gente não perder tempo. Opa. Eu vou colar isso aqui e vou colar isso aqui também. Bem, agora sim. Aqui eu coloco 401, tá? É a forma correta da gente retornar erros relacionados a não autorização, né, de uma rota, algo do tipo. É o status code 401. E aí eu vou verificar agora. Vou passar. Agora sim, unauthorized, tá? Não autorizado. Então a gente está retornando o status code correto. É isso que estava faltando. Então recomendo implementar isso aqui no restante das rotas que dependem, né, do JWT, mais especificamente nas funcionalidades aqui no service que dependem da autorização do token, tá? Basicamente é só isso, era só alterar e retornar uma chave de array diferente. E esse foi o projeto de hoje, tá? Eu vou deixar aí na descrição o diretório desse projeto. Se você gostou, deixa uma estrela no projeto, tá? Assim eu vou saber que você está gostando das aulas. Esse projeto vai agregar muita coisa para você,
tá? É um projeto muito interessante. Utilizamos autenticação por JWT, é uma API funcional que tem banco de dados, validação e tudo mais. Então esse foi o projeto de hoje, espero que você tenha gostado.